O Flamengo decidiu encerrar uma guerra, mas não foi vencendo. E isso muda tudo. Porque dessa vez, o silêncio foi mais agressivo que qualquer ataque. E tem gente que ainda não entendeu o que isso realmente significa, porque enquanto um lado gritava, o outro simplesmente parou. E isso não foi fraqueza. Mas calma, porque isso vai ficar claro. Tudo começou a escalar. Provocações indiretas, notas públicas, ironias. Mas isso vai fazer sentido daqui a pouco, porque o que parecia só mais uma briga de bastidores, estava prestes a virar outra coisa. Algo maior. Muito maior. E aí, veio o ponto que quase ninguém entendeu. Mas você ainda não tem a peça principal. Uma empresa. Um contrato. E 2 clubes. De um lado, um acordo de cerca de R$1,5 milhão. Um valor relativamente baixo dentro do padrão de grandes clubes. Mas tinha um detalhe, foi pedido um aumento. Para 3 milhões. E esse aumento foi recusado. Guarda isso. Agora segura o outro lado da história, porque é aqui que tudo muda. A mesma empresa decide fechar com o Flamengo. Não por 3. Não por 5. Não por 10. Por R$14 milhões. Agora para e pensa nisso. De R$1,5 milhão para 14 milhões. Isso não é um ajuste. Não é uma negociação comum. É uma mudança de patamar. E é aqui que a história começa a ficar estranha, porque isso não é só sobre patrocínio. É sobre escolha. E escolhas, nesse nível, nunca são neutras. Agora junta isso com o que vem depois. O aumento foi negado de um lado, e multiplicado quase 10 vezes do outro. E quando isso aconteceu, a reação veio. Rápida. Direta. Sem espaço para negociação. O contrato foi encerrado. E não foi um rompimento silencioso. Foi uma resposta. Se você paga mais para o outro lado, você não fica aqui. Mas o problema não é a decisão. É o que ela revela. Porque quando uma empresa decide investir quase 10 vezes mais em um clube, ela não está só comprando espaço. Ela está escolhendo força, visibilidade, projeção. E isso incomoda. Mas você ainda não viu a parte mais pesada. Porque isso aqui ainda vai se conectar. No futebol moderno, o dinheiro não segue tradição. Ele segue crescimento. E quando o dinheiro muda de direção, o poder começa a mudar junto. Agora pensa no impacto disso nos bastidores. Não é só sobre perder um patrocinador. É sobre perder relevância. E quando essa percepção aparece, a resposta vem no impulso. Mas enquanto isso, do outro lado, o comportamento foi outro. Silêncio. E você vai entender isso melhor agora. Porque enquanto um lado reagia ao impacto financeiro, o outro já tinha tomado uma decisão antes mesmo disso tudo explodir. Ignorar. Nada de resposta. Nada de provocação. Nada de tréplica. E isso muda completamente o jogo. Porque quando você mistura provocação pública, decisão financeira e silêncio estratégico, você cria um cenário raro. Um lado tentando manter o conflito vivo, e o outro, matando ele aos poucos. Porque responder mantém a briga. Ignorar, encerra. Mas isso exige uma coisa. Controle. E controle exige confiança. E é aqui que tudo começa a fazer sentido. O Flamengo não reagiu. Porque não precisava. Enquanto o outro lado perdia um contrato de milhões, o Flamengo ganhava um acordo quase 10 vezes maior. Agora entende o peso disso? Não é só sobre não responder. É sobre saber que, fora do campo, o jogo já estava sendo vencido. E isso muda completamente a leitura. Porque enquanto um lado brigava por narrativa, o outro consolidava valor. E isso aqui é só a superfície. Porque o verdadeiro impacto não está na provocação. Está no fluxo do dinheiro.
E quando o dinheiro aponta para um lado, o resto costuma seguir. O Flamengo decidiu colocar um ponto final. Não com palavras, mas com posicionamento. Deixou o outro lado falar. Provocar. Tentar manter o conflito vivo. Mas sem resposta, sem troca, sem combustível, a briga morre. Sozinha. Porque no fim, ninguém briga sozinho. E dentro do clube, a prioridade nunca foi vencer no discurso. Foi vencer no campo. E fora dele também. Porque hoje, no futebol moderno, a bola na rede ainda decide jogos. Mas o dinheiro define quem está realmente no controle. E agora fica a pergunta. Isso foi só uma resposta silenciosa ou um sinal claro de quem está assumindo o topo? Porque tem gente olhando só para a provocação. Mas o jogo de verdade acontece onde quase ninguém está prestando atenção.